Bom dia, quinto ano. Hoje, nossa dica online é de história. Isso aí. As nossas últimas aulas, elas foram sobre a ditadura militar, né? Esse período que durou no Brasil de 1964 até 1985, quando teve início aquelas campanhas pelas diretas já, o povo exigindo o direito de votar, e em 1985 nós começamos a escrever uma nova fase da história do Brasil. Uma fase cheia de mudanças. Quando nós iniciamos o ano, eu falei para vocês que nós passaríamos por várias fases da política brasileira e chegaríamos até a fase em que nós poderíamos citar personagens políticos que ainda estão vivos. Hoje vai ser essa aula. Uma das personagens desse cenário político que nós vamos falar ainda está vivo, com 90 anos. Isso aí, estamos falando de José Sarney. Mas vamos chegar ao ponto de começar a falar dele. Lá em 1985, tem fim o regime militar no Brasil. Porém, toda aquela manifestação favorável a eleger um presidente, ela não acaba se concretizando. O primeiro presidente da volta da democracia, ele é eleito por um colégio eleitoral. Isso aí, composto por deputados e senadores. Esse presidente é Tancredo Neves, que foi acometido de uma doença grave e não chegou a assumir o poder. Foi eleito e nem chegou a assumir o poder. Quem assume em seu lugar? Seu vice, José Sarney. Isso aí, José Sarney, ele assume a presidência do Brasil no ano de 1985 e o seu mandato dura 5 anos, até 1990. Então, José Sarney era vice de Tancredo Neves, que não assumiu, pois veio a falecer. Esse período era um período em que o Brasil estava passando assim por crises econômicas. E o que é feito então? José Sarney, na tentativa de dar um jeito na economia, ele cria um plano chamado Plano Cruzado. Nesse momento, a moeda antiga do governo de Figueiredo, que tinha sido o último presidente, que era o cruzeiro, ela é substituída pelo cruzado, que depois vai vir a ser substituída novamente pelo cruzado novo. Eu queria muito que vocês perguntassem aos pais, aos avós, que sempre tem aquelas cédulas antigas ou mesmo moedas. Tira uma foto, caso vocês consigam, né? E manda para mim essa foto com essa moeda ou cédula desse período. Esses são fontes históricas que guardam, né, essas nossas memórias. Nós estamos, olha, no ano de aproximadamente entre 1985 e 1990, no governo de José Sarney, nós tivemos essas mudanças. Depois, quando nós formos estudar o próximo presidente, ainda haverá uma outra mudança do dinheiro. Para só depois, em 1994, chegarmos à nossa cédula de hoje. Olha como que o momento histórico de hoje pode ser feito uma ligação com o do passado. Esse plano cruzado, por exemplo, ele foi feito para conter a inflação. O livro de vocês, inclusive, vai tratar sobre a hiperinflação. O preço dos produtos estava muito caro, como tem acontecido neste momento, né? A mídia tem divulgado a respeito do valor do arroz, que está altíssimo. Logo, o arroz, né? Um alimento muito presente na mesa dos brasileiros.
o feijão também. Isso tem feito, esse valor tem sido de acordo com o quê? Com a inflação. Ele tem provocado mais inflação, como era naquela época. Então, o que acontece? Numa situação dessa, o presidente da época, ele interviu para tentar, e faz-se mudança de moeda. Ele, por exemplo, congelou os preços dos alimentos por um ano. O salário daquela época passou a ser reajustado anualmente, como também é feito hoje. Hoje o salário mínimo, ele tem reajuste sempre no mês de janeiro. Foi criado no governo de José Sarney também algo que ainda beneficia muitos trabalhadores: o seguro-desemprego. Quando o trabalhador ele está numa empresa há um determinado tempo e de acordo com esse tempo ele recebe mais ou menos parcelas, ele é mandado embora sem justa causa. O que acontece? Ele passa a receber um salário por um período. Esse salário é para garantir que, até que ele arrume um novo emprego, ele tenha condições de permanecer sustentando a sua família. Isso foi algo criado lá no governo de José Sarney e que ainda podemos observar até hoje. Algo de curioso que eu quero que vocês façam observação também é a sigla do dinheiro. Olha só, do cruzado: C, Z e o cifrão. Quando teve o novo cruzado, essas cédulas elas foram carimbadas. E foram carimbadas e o símbolo era esse, ó: N, C, Z, cifrão. Quanto hoje, a nossa moeda é o real, né? A gente apenas representa pelo R e o cifrão. Então, estamos combinados assim. Perguntem aos avós de vocês, aos tios, quem tenha essas cédulas desse período, do período do cruzado novo. E se você tiver também uma moeda de um outro período, pode tirar foto para mim, também tira foto, manda para mim, diz de qual período que ela é. Um outro personagem político que o livro de vocês também trouxe lá na página 95 foi Ulisses Guimarães. Isso aí. Ele era o presidente lá ele presidia, né, a Câmara na época em que a Constituição de 1988, que é a Constituição que nós temos até hoje, chamada de Constituição Cidadã, ela foi elaborada. Esse Ulisses Guimarães, ele em 1992, ele também veio a falecer, mas foi num trágico acidente de helicóptero. O helicóptero em que ele estava caiu no mar de Angra dos Reis, porém, segundo relatam, o corpo dele nunca foi encontrado. Mas, como os destroços do helicóptero foram encontrados, acredita-se que ele tenha morrido nesse acidente. Então, hoje, as nossas atividades sobre esse assunto, elas estão apenas na página 96, que também vai trazer um assunto, este mapa aqui, ó. Isso aí, esse mapa, ele trata das mudanças que ocorreram no território brasileiro de acordo com essa Constituição de 1988. Nós tínhamos, por exemplo, o território do Amapá, o território de Roraima, que eram territórios e passaram a ser estados. Então, essas mudanças que ocorreram, você vai poder observar que o primeiro mapa é o mapa do Brasil político de 1988 e o outro é o atual. Foram mudanças que também foram feitas por essa Constituição. De acordo com essa Constituição também, é uma informação que vocês também encontrarão lá, os analfabetos,
também puderam ter direito ao voto. Ela devolveu, né, o direito ao voto a todos os brasileiros, porém tinha aquela camada de brasileiros que não poderia votar. No caso, por exemplo, dos analfabetos e pessoas com mais de 70 anos, o voto é facultativo, ou seja, ele não é obrigatório. Porém, caso queiram fazer o voto, podem fazê-lo. Então, leiam essas informações, pesquisem a respeito do assunto e nos vemos na nossa próxima dica online.